circuito que a gente tem é um circuito que a gente chama de gerador-receptor. Então, além de ter só uma fonte de tensão para fornecer voltagem para o circuito, ele vai ter um receptor que vai retirar um pouco dessa voltagem do circuito. Além de ter o receptor e o gerador, vão ter também resistores. Um exemplo de um circuito que tem gerador-receptor, o celular carregando no carro, né? O que acontece? Você tem a bateria vai funcionar como gerador e você tem a bateria do celular. Quando ela está em modo de carga, ela funciona como receptor. Esse gerador, no momento em que você recarrega, ele torna-se receptor. Ele pega a energia elétrica e transforma em outro tipo de energia. No caso aqui, energia química. Então, o circuito gerador-receptor vai ser esse. Então, a gente vai ter que observar nesse tipo de circuito quem vai estar fazendo papel de gerador e quem vai estar fazendo papel de receptor. Geralmente, aquele que tiver a maior voltagem vai ser o gerador e o que tiver a menor voltagem, a menor força eletromotriz, vai ser o receptor. Então, a gente vai ver qual o sentido que a corrente circula. Então, a gente vai ter que analisar isso aqui. Então, a gente vai tentar descobrir qual que é o valor da corrente que é medida por esse amperímetro A aqui. Então, tem um amperímetro aqui. Quero saber qual que é o valor de corrente que passa por ele. Para eu poder calcular o valor de corrente que passa por ele, eu tenho que resolver esse circuito. Então, a gente vai tentar resolver esse circuito. Eu vou Qual só vai ser a nossa fazer ideia? uma... A gente vai utilizar o uma lei conceito de de voltagem generalizada. Então, cada elemento A ou gente fornece calcular voltagem ou consome voltagem. Ou fornece energia elétrica ou consome energia elétrica. Então, a gente vai tentar resolver o circuito partindo desse pressuposto. Então, vamos supor aqui, ó, aqui a gente tem uma fonte de voltagem que vai funcionar como gerador e ela está fornecendo uma voltagem de 10 volts. Esses 10 volts vai sair uma corrente daqui e essa corrente vai circular pelo sistema. Então, essa corrente sai daqui. Aqui essa corrente se divide nesse trecho e nesse trecho. Se reencontra novamente aqui. Passa por esse resistor, atravessa o amperímetro, passa por esse resistor, atravessa aqui do polo positivo para o polo negativo, polo positivo para o negativo. Então aqui essa fonte está funcionando como receptor, então vai reduzir a tensão também. Então isso vai consumir energia, passa por esse receptor aqui e chega aqui no polo negativo do gerador. Então, o que a gente tem? No circuito completo, a diferença de potencial tem que ser zero. Então, toda a voltagem fornecida tem que ser consumida pelo circuito. Então, aqui eu tenho a força eletromotriz fornecida, né, pelo gerador. Vai gastar energia onde?
nos resistores e no receptor. Então, a voltagem gasta nos resistores é a resistência vezes a corrente. Só que a resistência de todos os resistores é resistência equivalente. E vai gastar essa voltagem fornecida aqui no receptor. Então, a soma total tem que ser zero. A energia fornecida mais a energia gasta tem que ser iguais. Então, a soma do quanto eu forneço pelo quanto eu gasto tem que ser zero. Esse símbolo é de somatório, se eu tivesse mais de um gerador, né? No caso só tem um. E esse símbolo é um somatório se tivesse mais de um receptor. A força eletromotriz fornecida por todos os geradores vai ser gasta em todos os resistores mais todos os receptores. Então, é isso que essa expressão diz. Então, antes de resolver aqui, a gente sabe quanto vale a força eletromotriz do gerador e do receptor. A gente só não sabe, por enquanto, aqui a resistência equivalente. Então, vamos resolver esse circuito em relação às resistências. Aqui, eu tenho duas resistências em paralelo. Resistência em paralelo aqui, para eu saber a resistência equivalente desse conjunto, é 1 sobre a resistência equivalente, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2. Então, a resistência equivalente desse trecho aqui multiplico o cruzado ou inverto, eu tenho que a resistência equivalente desse trecho aqui é 2 ohms. Então, eu posso considerar esses dois resistores de 4 ohms aqui como sendo um de 2 ohms. Então, eu troquei esses dois resistores de 4 ohms por um de 2 ohms, que é o equivalente. Agora, eu tenho todos os resistores em série. Para eu saber a resistência equivalente aqui é só somar. Então, é meio mais 1, 1,5, mais 2, 3,5, mais 1, 4,5, mais meio, 5. Então, a resistência equivalente do circuito aqui, total, a resistência equivalente aqui é 5 ohms. Então, agora eu posso substituir ali na minha expressão. A força eletromotriz fornecida pelo gerador é 10 volts, menos a resistência equivalente do circuito, que é 5 ohms, vezes a corrente que eu não sei, menos a força contra a eletromotriz do receptor, que é 5 volts. Tudo isso tem que ser igual a zero. Então, eu tenho que 10 menos 5 dá 5, menos 5i é igual a zero. Passo esse 5i para o lado de lá, tenho que 5 é igual a 5i. I, então, é 5 dividido por 5. A corrente que circula aqui é 1 ampere. Então, como a corrente está circulando aqui é 1 ampere. Então, o amperímetro vai medir essa corrente de 1 ampere. Então, a maneira de a gente usar circuito gerador receptor são exercícios parecidos com esse. Às vezes mais simples, raramente mais complexos.